Vegetarianismo e os ditadores da fé. Terceira parte. A mistura de egípcios e israelitas incrédulos que saíram com os fiéis os incitaram a desafiarem novamente a Deus, embora eles estivessem recebendo pão pela manhã e carne à tarde. O povo israelita agiu como meninos mimados porque não estavam satisfeitos com os dois alimentos que era providenciado diariamente a eles. Em desafio clamaram novamente por alimento cárneo sem haver necessidade por já terem diariamente. E o vulgo, que estava no meio deles, veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar, e disseram: Quem nos dará carne a comer? Números 11, versículo 4. Desta forma eles não queriam apenas carne de animais terrestres, desafiaram a Deus que lhe deveria acrescentar no cardápio diário peixes, pepinos, melões, alhos porros, cebolas e alhos. A exigência e o desafio foi maior desta vez. Mesmo que Deus lhes suprisse estas exigências mais na frente, eles fariam novas reivindicações alimentares. Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Números 11, versículo 5. Além de terem pão pela manhã e carne à tarde, Israel tinha todo tipo de rebanho com eles. Era só escolher um e matar para comer, mas o que eles queriam mesmo era desafiar o poder de Deus. Estes desejos alimentares do povo foram apenas uma desculpa para esconder seus verdadeiros desígnios. Foi uma forma encontrada para declarar que tinham rejeitado o Deus de Abraão para ficarem com os deuses egípcios. E dirás ao povo: santificai-vos para amanhã, e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Criador, dizendo: Quem nos dará carne a comer? Pois íamos bem no Egito, por isso o Criador vos dará carne, e comereis. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas um mês inteiro, até vos sair pelas narinas, até que vos enfasteis dela, porquanto rejeitastes ao Criador, que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo: Por que saímos do Egito? Números 11, versículos 18 a 20. Na verdade o povo morreu não foi por causa da carne, e sim, por terem desafiado novamente a Deus, por tê-lo rejeitado para voltarem-se aos deuses que ficaram para trás e por terem desafiado o Espírito de Deus. Então soprou um vento do Criador e trouxe codornizes do mar, e as espalhou pelo arraial quase caminho de um dia, de um lado e de outro lado, ao redor do arraial, quase 2 covados sobre a terra. Então o povo se levantou todo aquele dia e toda aquela noite, e todo o dia seguinte, e colheram as codornizes. O que menos tinha, colhera 10 homeres, e as estenderam para si ao redor do arraial. Quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Criador contra o povo, e feriu o Criador o povo com uma praga muito grande. Por isso o nome daquele lugar se chamou Quibrote Atavá, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo. Números 11, versículos 31 a 34. Sexto. Esta foi uma grande oportunidade que Cristo teve para ensinar que é pecado comer carne, mas em vez disso ele deu carne, deu pão e comeu carne e peixe com eles. Então eles lhe disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: Trazei-mos aqui. E, tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e, partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços, que sobejaram, 12 alcofas cheias. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Mateus 14, versículos 17 a 21. Sétimo. Outra grande oportunidade que Cristo teve para ensinar que é pecado comer carne, ele preferiu servir carne e pão para o povo e comer. Não há nenhuma justificativa para os ditadores do vegetarianismo neste caso, porque havia opção, nas 2 ocorrências havia pães e peixes. E Yeshua disse-lhes: Quantos pães tendes? E eles disseram: 7, e uns poucos de peixinhos. Então mandou a multidão que se assentasse no chão, e, tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os, e deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão.
E todos comeram e se saciaram, e levantaram, do que sobejou, 7 cestos cheios de pedaços. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Mateus 15, versículos 34 a 38. Oitavo. Depois de ter ressuscitado, Cristo comeu peixe assado que é carne. O favo de mel na tradução edição revista e atualizada no Brasil, mostra que o favo de mel não consta no original. Foi um acréscimo dos tradutores. Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado, e um favo de mel, o que ele tomou, e comeu diante deles. Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele o comeu na presença deles. Lucas 24, versículos 42 a 43. Nono. No ponto de vista dos ditadores vegetarianos, Deus e 2 anjos cometeram a maior glutonaria. Eles comeram no almoço na casa de Abraão, carne de bezerro, manteiga de leite e beberam leite. Se um reformista usar este tipo de alimentação, ele é expulso da Irmandade no mesmo dia por estar cometendo um dos piores pecados. Teria Deus e os anjos cometido glutonaria e pecado? Claro que não, somente na mente dos ditadores vegetarianos. Depois apareceu-lhe o Criador nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, no calor do dia. E levantou os seus olhos, e olhou, e eis 3 homens em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. Continua. Autor, Eurias Rodrigues Carneiro.